Falar sobre vantagem e desvantagem da construção de adobe. Primeiramente vamos falar das vantagens. Primeira vantagem, baixo custo. Baixo custo por quê? Tu já sabes que a construção de adobe é feita de terra crua, com água, fibras naturais e depois é posto a secar ao sol. Logo, esses todos os recursos são utilizados propriamente da terra. Aqui no Mochico Leste, né, a terra é propícia, então eles praticamente não acabam por comprar nada. Por quê? Porque eles têm água suficiente e a terra lhes permite. Então, a primeira vantagem é o baixo custo. A segunda vantagem é o conforto térmico. A construção em adobe faz com que as casas no seu interior não consigam absorver a temperatura ambiente do exterior. Isso faz com que o ambiente interno continue a ser controlado, ele não fica nem quente e também nem totalmente frio, fica um ambiente ameno. Então essa é a segunda vantagem. Qual é a terceira vantagem? De fácil acesso e ele é trabalhável, ok? Não é necessário ter muitos conhecimentos técnicos para que a pessoa possa construir uma casa de adobe. Ok, agora vamos falar sobre as desvantagens. Qual é a desvantagem? Os adobes não podem receber muitas cargas. Por que não podem receber muita carga? Se eles recebem muita carga, eles podem ter fissura, conforme mostra aqui. Razão pela qual as casas de adobe são menos de 3 metros de altura. Estamos a falar aproximadamente de 2,30 metros, 2,40 metros ou 2,50 metros de altura. Porque quanto mais ele é alto for, mais ele perde a sua estabilidade. Agora, como engenheiro civil, quais são as minhas sugestões para a próxima geração e principalmente para províncias como essa, que têm muita dificuldade naquilo que é o acesso de materiais industrializados? Estamos a falar do cimento, estamos a falar do varão, tal como outros materiais que, por causa da carência de rodovias ou de estradas, eles têm muitíssima dificuldade de materiais industrializados entrando aqui na zona. Então, como sugestão para que as suas resistências sejam mais duradouras, o que pode acontecer? Devem fazer paredes de aproximadamente 3 a 4 metros de comprimento e deve haver sempre cruzamento. Não devem ter paredes muito longas nem muito altas e também não com um comprimento superior a 4 metros. Por quê? Se isso acontece, a parede acaba por perder a estabilidade. Se for para manter a identidade cultural de cada zona, também o que se pode fazer? Pode-se acrescentar elementos estruturais. Caso o executivo quer apostar naquilo que é a permanência da identidade cultural daqui do Mochico Leste, o executivo pode optar por fazer elementos estruturais. Nesse caso estamos a falar pilares, estamos a falar em vigas e também as vigas baldrame. O adobe deve ser construído numa base de aproximadamente 50 centímetros de altura. Isso por quê? Por causa das intempéries. Quando o adobe é posto à água, esta casa está sujeita a desabar. Já se ele for feito numa base de viga baldrame ou com bloco de concreto, isso ajuda a ter uma base sólida. Mesmo se chover, ele não desaba porque a base o alicerce está firme, ok? Então, uma das formas de modernizar as casas de adobe faz-se os pilares, faz-se uma boa base, nesse caso de viga baldrame, faz-se as vigas ou cinta de retenção e aproveita-se, não é, os blocos de adobe propriamente acrescentando lá as fibras naturais que é a palha para poder dar mais resistência. Isso fará com que a cultura ou a identidade do Mochico Leste seja mantida à medida que nós vamos evoluindo, porque esse processo da evolução já começou no século XIX, logo estamos no século XXI, então é essencial que haja algumas melhorias, porque também isso acaba de trazer mais qualidade de vida para todos os cidadãos locais, ok? Porque a qualidade de vida é inegociável e a qualidade de vida é de onde é que parte? Parte de casas confortáveis. Quando estamos a falar de casas confortáveis, não estamos a falar de casas construídas com materiais luxuosos, mas sim casas que permitem ventilação natural, iluminação natural, que tenha aquele conforto térmico e que seja feita com materiais de qualidade. Quando eu falo de materiais de qualidade, não estou a falar apenas de materiais
muito caros. Estou a falar materiais propícios e também os materiais que são aproveitados da própria terra, a fim de que devem ser bem confeccionados, por exemplo, no caso do adobe, uma vez que é misturado com terra crua, água, deve-se acrescentar a fibra natural, nesse caso palha, e depois exposto ao sol com um período de secagem, fazer o teste de resistência tradicional, não no laboratório, mas de forma tradicional, para ver se ele já está pronto para ser edificado uma casa. Ok, se todos os procedimentos forem cumpridos, então uma casa bem construída com adobe, cumprindo com os parâmetros, feita com cabeça, tronco, membro, pode durar até 100 anos. Isso mesmo, estamos a falar de uma ou duas gerações, ok? A bioconstrução é recomendável, sim, desde que se cumpra com todos os parâmetros, porque principalmente nessas províncias do interior que não têm muita capacidade financeira e também que não têm muitos troços de estrada, logo materiais industrializados chega a ser muito difícil de cá chegar, razão pela qual pode-se utilizar materiais para a construção de bioconstrução. Quando estamos a falar de bioconstrução, estamos a falar de construção feita com materiais naturais encontrados no próprio local. E nesse caso do Mochico Leste, propriamente no Lusvoa, estamos a falar da construção de adobe. A construção em adobe também é construção de bioconstrução. Isso por quê? Porque eles utilizam tudo que é daqui da terra. Utilizam a terra crua, utilizam a água que eles têm aqui abundante. Porque nós sabemos que o Mochico Leste é abundante em vários rios. Só desde que eu cheguei já passei em mais de 6 rios. Logo, a bioconstrução é recomendada. E também, conforme nota-se, nessa aldeia está em desenvolvimento e tem muitas casas, né, feito de adobe. Aqui fala Augusto Neto, formador de pedreiro de alvenaria e também engenheiro civil.